Um dos aspectos mais importantes que nós precisamos discutir no dia a dia é o impacto em que um diagnóstico de câncer tem no paciente e na família do paciente. O que a gente quer discutir com vocês hoje aqui no bate-papo, eu e Fernando Vidigal, é exatamente sobre isso. Como abordar, como tratar e levar em consideração o impacto que o diagnóstico de câncer traz, tanto para o paciente como para a família. Evandro, prazer estar aqui com você. Eu acho que esse tema ele é super importante. Se a gente relembrar um pouquinho os dados epidemiológicos do câncer, o câncer até 2030 vai ser a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, muitas pessoas vão lidar com o diagnóstico de câncer. A pergunta é como que esse processo pode ser menos doloroso. O diagnóstico de câncer ele é sempre doloroso, porque ele traz a consciência para aquele paciente da incerteza de um diagnóstico que traz um peso, um estigma muito grande. Então é fundamental a gente discutir isso aqui numa perspectiva cirúrgica, numa perspectiva da oncologia, como que a gente pode tornar esse processo mais ameno, para que nessa jornada o paciente possa entender alguns aspectos que são fundamentais para que ele passe não só pelo diagnóstico, mas por um tratamento correto e ao longo dessa jornada ele possa ter uma experiência mais agradável. Importantíssimo isso que você está comentando. A grande pergunta que ainda se faz, né? É uma pena, a gente ainda escuta muito isso no consultório, você provavelmente até muito mais Sim. que eu, mas é a questão do questionamento, doutor, quanto tempo eu tenho de vida, né? Como se nós fôssemos capazes de pré-estabelecer quanto tempo um paciente com câncer vai viver. E se a gente puder trabalhar cada vez mais mostrando que essa é a pergunta de menor importância no contexto do tratamento da doença, vai fazer uma diferença grande começar por aí, né? Eu acho que a pergunta essencial não é quanto tempo eu tenho de vida, mas como eu vou viver a minha vida daqui para frente. Exatamente. O diagnóstico ele traz essa incerteza. E nesse momento, Evandro, eu acho que, primeiro ponto, é fundamental que o paciente tenha o suporte adequado. Eu acho que quando o paciente tem uma experiência ruim no momento do diagnóstico, eu vou muito precocemente, quando esse diagnóstico não é contado para o paciente da maneira correta, e aí eu digo, não é amenizar o diagnóstico, é você contar no ambiente adequado, no tempo adequado, trazendo uma perspectiva real para esse paciente, mas dando o apoio, dando toda a estrutura para que ele possa passar por esse processo. E isso nem sempre acontece. A gente vê, infelizmente, muitos pacientes que chegam para a gente e dizem, olha, o médico chegou para mim e disse que eu tinha um diagnóstico de câncer, que eu ia ter que fazer quimioterapia e que as chances de cura eram muito baixas e nem sequer olhou na minha cara e nem sequer me examinou. Então, acho que essa questão do diagnóstico ela vai bem anterior. O paciente que tem já uma biópsia, que tem ali um achado que é inequívoco para um tumor, ele precisa ser adequadamente informado sobre esse diagnóstico. Então, esse é o primeiro ponto. A qualidade da maneira como essa informação vai ser passada para esse paciente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes ele acha que o prognóstico, aí já entrando numa outra palavrinha que é prognóstico, ele acha que o prognóstico é muito pior do que aquele diagnóstico traz consigo. Sim. Então, essa incerteza, ela começa a ser acalmada, entre aspas, na medida em que você dá luz para essa cena e você coloca de uma maneira sincera e real todos aqueles pontos. Isso feito por um profissional que sabe, a gente usa um termo, comunicar más notícias. Esse é um ponto importante. A gente tem que se preparar para isso e do ponto de vista profissional, para que essa informação seja passada da maneira correta. E tem um terceiro elemento, que além do paciente, a gente tem uma família, a gente tem um círculo social ali, que também influencia na percepção que esse paciente vai ter em relação ao seu diagnóstico. Então, a gente trazer a família, eu falo sempre, a gente não cuida de doença, a gente cuida de uma pessoa, e a gente não cuida de uma pessoa, a gente cuida de uma família. Exato. Trazer todo esse contexto e explicar racionalmente, trazendo ali os elementos palpáveis, talvez traga esse paciente para o status adequado em relação a esse diagnóstico.
Em que ponto que a gente quer que esse paciente esteja? Não é nem distante, achando que a doença é muito pior, e nem achando que a doença é muito melhor do que ele imaginava, trazendo uma ideação que não é adequada. E esse tema ele é tão interessante que isso já foi estudado por uma psiquiatra, a doutora Elizabeth. Existem as fases, né? O paciente que recebe um diagnóstico, inicialmente não é incomum ele até se questionar, né? Sim, falar, será que esse laudo está correto? Será que é isso mesmo? Depois que ele entende que aquele laudo está correto, ele pode entrar numa fase, por exemplo, de negação, né? De negação, não é negação, é entrar numa fase de raiva, de questionamento, por que comigo? Depois ele pode entrar numa fase onde, tá bom, se eu sair dessa situação, eu vou fazer isso, e depois até chegar numa fase de aceitação, né? E para que essas fases, elas não acontecem sempre com todos os pacientes, lembrando isso, esse é um ponto importante. Mas lembrando que todo esse processo, ele pode ser adequadamente trabalhado por uma equipe multiprofissional que faz esse acompanhamento do paciente, trazendo esse paciente para uma situação real, onde o paciente vai ter uma condição de enfrentamento da doença da maneira adequada, como cabe a situação. Esse ponto que você colocou aí, você abriu um leque interessante, né? Porque na realidade, de uma forma muito prática, nós estamos falando de uma doença, de um paciente, você não trata a doença, mas o paciente, e que esse paciente tem uma família, e que agregado a esse contexto, uma equipe multidisciplinar para abordar o problema que esse paciente passa a ter. Porque a partir do momento que ele consegue entender que sim, é um problema, mas um problema que principalmente tem que ser visto de uma forma que não vai tirar a sua qualidade de vida, esse é o ponto. Eu fico muito preocupado sempre em que o paciente tenha a sensação de que mesmo tendo uma doença grave, uma doença que provavelmente até pode matá-lo, mas que ele tenha certeza de que a possibilidade dele ter uma qualidade de vida mesmo com a doença não vai mudar, é importantíssimo. Eu acho que tempo livre de doença é o que a gente tem que preocupar mais, tem que dar mais atenção na prática do dia a dia. Porque se você fica preso a determinados conceitos, e a gente sabe que conceito nem sempre é o que vai acontecer, eu tive isso na minha própria família, o papai teve um diagnóstico de hepatocarcinoma, e a primeira previsão do colega que atendeu era de 6 a 8 meses, e meu pai viveu 3 anos. Então esse conceito de tempo livre de doença, de qualidade de vida, né? É meio assim, clichê isso que eu vou falar, né? Mas é aquela história, você não está sozinho, né? O paciente tem a sensação de que ele pode realmente contar com pessoas, não só médicos, mas com pessoas que têm interesse de que ele entenda que esse problema pode sim ser contornado, pode ser tratado e principalmente mostrado para ele que ele não pode entregar-se ao problema como se isso fosse um veredito de um atestado de óbito. É uma preocupação que a gente tem que ter, né? E se você não olha para o paciente de uma forma humanizada, é o que a gente bate sempre aqui, né? Vai ficar mais difícil. Eu acho que isso cria uma dificuldade muito grande. Se cada um montar esse quebra-cabeça, ele vai acontecer de uma forma muito mais tranquila, menos agressiva e vai permitir para o paciente entender que ele vai precisar, sim, tomar algumas atitudes que podem ser cirúrgica, pode trabalhar com quimioterapia, radioterapia, independentemente do que ele for ter que fazer, mas se ele tem a sensação de que as pessoas que estão ali estão junto com ele, né? Eu me lembro muito bem na minha formação, Fernando, isso foi discurso do meu paraninfo, há mais de 30 anos atrás. Ele fez uma coisa muito interessante, que ele disse que a gente tinha que se transportar para o paciente, que a gente tinha que se imaginar como sendo aquele paciente com aquela doença e o que você gostaria que fosse feito com você naquele momento. Eu acho que começando por aí, né, e aí a gente pode ampliar, pensar em toda a tecnologia, na tal da inteligência artificial que a gente já comentou algumas vezes, isso tudo vai agregar. Mas essa relação de proximidade com o paciente num diagnóstico desse é fundamental. Do ponto de vista prático, assim, que a gente não pode abrir mão, o que você acha que poderia fazer uma diferença, além do oncologista clínico ou além do cirurgião, que seriam importantes estar agregados no momento desse diagnóstico e da conduta daí para frente? Legal, essa sua fala ela é muito importante, né? Quando a gente está diante de um diagnóstico de câncer, primeiro, é óbvio, a gente, enquanto médico, a família e o paciente, a gente busca a cura. É óbvio, a gente vai buscar a cura, mas nem sempre a cura é possível. E aí entra a segunda palavra, que é qualidade de vida, né? Como que a gente vai
percorrer essa jornada e como que esse período vai ser para esse paciente da melhor maneira possível, entendendo a complexidade que essa palavra qualidade de vida envolve, mas a gente sempre vai buscar isso. Agora, independente disso, independente se o objetivo de tratamento é cura ou não, câncer é uma doença complexa. E como toda doença complexa, ela exige uma visão, uma abordagem multidisciplinar. Ninguém trata câncer sozinho. Quando a gente fala de tratamento de câncer, pode lembrar do cirurgião, do oncologista, mas na verdade o mais importante é lembrar que um time de profissionais, e esse time ele é muito amplo, tá certo? Esse time envolve profissionais médicos de diferentes especialidades médicas, envolve profissionais não médicos, como enfermeiros, que são fundamentais no manejo de efeitos colaterais do tratamento, um psicólogo, um psico-oncologista que vai entender o impacto psicológico e como ele pode gerar intervenções ali pontuais que vão facilitar o enfrentamento desse paciente em relação à doença, um nutricionista que vai garantir o suporte nutricional para esse paciente durante o seu tratamento, um fisioterapeuta que vai garantir mobilidade para esse paciente. Legal. E a gente pode expandir o leque de especialidades até mesmo para um capelão, para um diretor espiritual, para alguém que tem ali uma abordagem espiritual desse paciente. Então, quando a gente olha o tratamento, e a gente já tem aqui quase 20 anos de experiência, a gente vê o que dá certo e o que não dá certo. O que dá certo é quando esse paciente é visto por um time. E esse time tem que se falar, esse time tem que se comunicar, ele tem que se reunir periodicamente. A gente pode usar aí o termo que a gente usa muito, os tumor boards, que são reuniões onde você discute todos os aspectos que envolvem o paciente, porque muitas vezes o que mais machuca, entre aspas, o paciente não é o tratamento em si. O que machuca muitas vezes esse paciente é que ele deixou de trabalhar, ele deixou de ser provedor em casa. E tem alguém na família que está sofrendo por isso. Muitas vezes a dor daquela mulher não é a dor da quimioterapia, mas o medo de ver aquele filho, aquela criança que talvez perca a sua mãe. Isso é muito profundo, Evandro. Isso aqui traz a essência do que é esse podcast, que é a Alma de Médico, porque isso remete para aspectos tão essenciais da vida que faz a gente repensar aquilo que é importante. Eu acho que esse é um grande aprendizado do câncer e faz a gente entender que esse paciente ele precisa estar no centro desse time que envolve vários profissionais. E quanto mais gente a gente trouxer para essa discussão, melhor é. A gente tem aí o assistente social, a gente tem aí até engenheiros que projetam estruturas, hospitais que são mais acolhedores, tanta coisa que dá para a gente acrescentar. Fato é que quando a gente junta esse time, as coisas começam a dar certo. Mesmo que a doença se mostre agressiva, mesmo que a cura não seja possível, a gente consegue trazer uma outra perspectiva e o aspecto essencial que o paciente tem, que é a percepção de ser bem cuidado. As pessoas querem ser bem cuidadas, elas não querem ser um número, as pessoas não querem ser uma poltrona, as pessoas não querem ser uma doença, elas querem ser aquela pessoa que é a mãe de fulano, que é a esposa de ciclano e assim por diante. Eu acho que essa essência a medicina não pode perder e a gente tem que buscar sempre dentro da oncologia, e não só da oncologia, mas no cenário de qualquer doença crônica. É interessante você comentar tantos pontos assim que faz a diferença, porque a sensação que a gente passa a ter é que por mais que a gente cresça do ponto de vista tecnológico, por mais que as opções de tratamento quimioterápico, cada vez a gente tem aí gama de medicamentos com estudos que realmente nos dão uma possibilidade de sobrevida maior, por mais que a abordagem cirúrgica vá para a via robótica, que é uma realidade em algumas especialidades, por mais que a gente tenha tantos os contextos aí de tecnologia agregados à questão da medicina, o emocional, o abraço, o afeto, mostrar para esse paciente que tudo isso vai ser oferecido, mas que ele não vai passar a ser considerado um número, uma estatística, ou positivo ou não para aquilo que a gente se propõe a fazer, não vai acontecer.
se a gente consegue trabalhar isso de uma certa forma, eu acho que a gente começa a vencer a doença quando a gente mostra para ele que aquilo ali não é o fim da vida, mas que pode ser o início de uma nova fase que ele vai ter que passar. Eu vejo muito isso na questão da abordagem cirúrgica, principalmente de tumores que a gente tem uma expectativa muito boa de que a cura pode vir com a cirurgia, de que esse paciente pode ficar livre da doença só com a cirurgia, mas que a partir daquele momento ele vai passar a ter um outro tipo de estilo de vida, né? Então não é só a questão do tratamento da doença. Tratei a doença, eu vou voltar a fumar? Vou voltar a comer feito um maluco? Para que eu vou fazer atividade física? Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então, assim, eu resolvi um problema, mas na realidade não mudou o contexto do que vai fazer a diferença daí para frente. Então, acho que até o aprendizado de como conviver com a doença e depois que essa doença for tratada é fundamental. Então, mostrar para o paciente que as escolhas corretas e coerentes faz toda a diferença. Eu não vou citar nomes aqui, mas foi muito interessante que eu vi essa semana. Eles fizeram uma comparação de fotografia de dois artistas famosérrimos no Brasil. Fernando, foi muito interessante, porque um tinha 74 anos e o outro tinha 65. Quando você olhava as fotos, se fosse uma pergunta, com certeza o que tinha 65, as pessoas iam achar que ele tinha 80. E o que tinha 74, você ia achar que tinha no máximo 55. E aí você vai ver nos bastidores, a mudança da qualidade de vida veio porque um dos dois desses artistas, o que tem a idade mais avançada, teve câncer e mudou completamente o contexto da vida dele pela doença. Então, assim, até mesmo numa situação tão complexa como essa, num tratamento cirúrgico, radioquimioterápico, o pós-tratamento pode trazer para você uma qualidade de vida muito melhor do que você tinha antes da doença. Isso eu acho que é reviravolta. Isso que eu acho que é pegar um contexto ruim, né, que envolve, como a gente já colocou, família, tem toda essa questão de envolver tanta gente, mas lá na frente a gente poder enxergar que a própria qualidade de vida melhora em função de uma doença que provavelmente começou com a pergunta: quanto tempo de vida eu tenho? E esse é um ponto importante, a gente mostrar exemplos, a gente mostrar que isso pode acontecer. Eu fico muito tendencioso a aproveitar isso sempre de uma forma positiva, né? Parece fácil, né? Falando a gente acha que as coisas vão acontecer de uma forma muito fácil. Não é, é difícil. E aí, mais uma vez, o contexto familiar, trazer a família para dentro do tratamento, trazer as pessoas que ele se sente confortável para dentro do tratamento, eu acho que faz toda a diferença. Um ponto que eu acho que cabe aqui um comentário seu também, é sempre como você falou muitas vezes, às vezes o paciente tem uma fase de negação. É uma fase de negação que ele até tenta proteger a própria família de não saber que ele está doente. É um ponto que a gente precisa estar sempre próximo e mostrar que a família sim tem que estar próxima e tentar fazer de tudo para que esse paciente não esconda a doença, né? Eu já me deparei com situações de pacientes que chegaram para operar numa fase avançada porque escondeu a doença da família, porque ficou com medo que o filho, a filha, as pessoas próximas fossem sofrer. Então esse é um ponto que a gente também tem que mostrar o quão importante, não é? Eu acho que tocando aí nesse tema que a gente está discutindo hoje, diagnóstico, primeira coisa, quanto mais precoce o diagnóstico for feito, melhor. Maiores são as chances de cura, que é o que a gente busca. E menos radical é o tratamento. Se você for tratar uma doença que se encontra já avançada, a dificuldade, seja do ponto de vista cirúrgico, quando há essa possibilidade, seja do ponto de vista medicamentoso, ela é maior. O diagnóstico é muito importante. As pessoas muitas vezes têm medo de fazer exames que salvam vidas, alegando, se eu tiver uma doença, eu não quero saber desse diagnóstico. Não é por aí. Se você tiver um diagnóstico precoce, você pode se curar. Hoje, estatisticamente, 60% de todos os cânceres são curáveis. É porque a gente lembra sempre dos 40%. A gente tem uma tendência natural do ser humano de lembrar da parte ruim. E quando você tem um diagnóstico, eu acho que é fundamental, isso que você está comentando, a gente dar luz para essa cena. É importante que o paciente tenha consciência da jornada que ele vai percorrer e das pedras no meio do caminho que ele vai ter que passar. Porque quando ele sabe o caminho que ele vai ter que percorrer, ele sabe fazer escolhas conscientes mais acertadas. A gente fica o tempo todo no binômio equilibrando possibilidade de cura, qualidade de vida. A gente fica o tempo todo. E muitas vezes essas perdas envolvem perdas funcionais com impacto social.
É claro, a gente avançou muito no tratamento, seja do ponto de vista medicamentoso, as pessoas têm aquele estigma, né? Toda vez que falam oncologia clínica, que a oncologia clínica é quimioterapia, que eu vou ter que fazer quimioterapia até morrer. Eu falo, até morrer é muito tempo, né? Vamos pensar aqui numa perspectiva de um tempo menor, numa jornada menor, mas a gente avançou, a gente tem imunoterapia, a gente tem a terapia-alvo, a gente já tem tratamentos personalizados, a gente melhorou a nossa jornada. Do ponto de vista cirúrgico, a mesma coisa. Sim. Cirurgia laparoscópica, a própria cirurgia robótica, técnicas de radioterapia, as coisas melhoraram, mas óbvio, o paciente ainda lida com perdas e é importante que ele tenha clareza ao longo dessas perdas. E não só isso, que a gente explique para o paciente que existem perdas antes, durante e depois, existem ganhos no momento do diagnóstico e depois desse tratamento, conforme você mesmo colocou. Então, trazer essa perspectiva da jornada, falar, olha, o tratamento é esse, as chances de cura são essas, a gente não tem certeza em relação à cura, a medicina não trabalha com números exatos, o paciente ele tem a sua peculiaridade, e permeando tudo isso, Evandro, a gente tem um aspecto que é fundamental, que é a biografia do paciente. Muitas vezes, quando você vai explicar um diagnóstico para o paciente, dependendo da história familiar, se ele teve um pai, uma mãe, um tio que tratou um câncer, independente do tipo, às vezes é uma mulher com câncer de endométrio, que teve um tio que teve um câncer de pulmão e aquele tratamento foi muito ruim, ela traz toda aquela bagagem, toda aquela biografia. Exato. Então a gente se desvencilhar, quebrar todas essas crenças é muito importante para que ela entenda que aquela jornada que ela vai percorrer é única, é dela, e que ela se livre desses preconceitos e que ela entenda a jornada dela. Então, essa leitura ela é muito importante e, ao mesmo tempo, os familiares fazem essa leitura também. Porque a minha mãe teve esse câncer que a minha esposa está tendo e a minha mãe viveu 3 meses, e aí começa a trazer todos aqueles estigmas que fazem muito mal para aquela paciente. E o peso emocional da doença é muito importante. Então, mais uma vez, volto a dizer, dar luz para esse processo, ajudar o paciente a passar por essas fases, trazer um time multiprofissional e, ao mesmo tempo, explicar para ele essa jornada, vai, sem sombra de dúvida, fazer com que essa experiência seja menos sofrida e a gente consiga ajudar esse paciente. Você falou uma palavra tão interessante, você falou particularidade. Uma das coisas que eu acho que eu mais uso e tenho mais usado com o passar do tempo e que eu acho que faz uma diferença muito grande é você mostrar para o paciente que os estudos estão aí, que os protocolos existem, que as mudanças de tratamento acontecem durante, às vezes até o próprio tratamento que o paciente está fazendo, precisa mudar o tipo de tratamento que você está fazendo, mas que cada paciente vai ter pelo menos no mínimo uma particularidade que é só daquele paciente. E se ele passa a entender que você trata ele não como mais um paciente com câncer de pulmão, não como mais um paciente com câncer de colo de útero, a gente passa a entender que na cabeça dele, na concepção dele, isso dá mais segurança, né? Porque muitas vezes o que acontece, né? Você tem lá todo o protocolo a ser seguido, você tem todo o contexto que te dá respaldo, né, para acompanhar aquele paciente baseados em estudos competentes que a gente pode confiar, né? Estudos que trazem informações competentes e que devem ser seguidos, não tenho dúvida disso, mas mostrar que o paciente, que além daquilo, além do que existe hoje, a particularidade que ele tiver, o contexto de diferenciação que a gente pode fazer, sim, o mínimo que a gente pode agregar para mostrar para o paciente que ele não é mais um, porque a gente já se depara com uma situação um pouco complicada, tanto eu quanto você. A gente não está abrindo um leque, a gente é o final do leque. O que você recebe é o paciente que veio para você tratar. O que eu recebo é o paciente para operar. Então a gente não tem aquela possibilidade inicial de dar outras opções para o paciente. Nós somos a opção. Então quando ele consegue entender que o fato da gente ser opção abre um leque muito maior de opções, porque ele não é mais um,
mas ele é aquele paciente que realmente pode ser visto de uma forma diferenciada e provavelmente vão existir situações que são só dele, né? Não tem, isso é muito claro. Me preocupa muito quando a gente escuta assim, a minha curva de aprendizado são 250 cirurgias de câncer de colo. Isso é importante, isso vai fazer uma diferença porque você tem uma prática grande, mas você não pode considerar isso como sendo o suficiente para tratar mais um paciente. Não é. É importante, faz a diferença, mas aquele paciente precisa ser visto de uma forma absurda, eu gosto de usar essa palavra, absurdamente individualizada. Eu tenho pacientes que, se a gente for olhar em prognóstico, em possibilidade de óbitos no intraoperatório, em possibilidades de não ter sucesso no tratamento, já deveriam ter falecido há mais de 10 anos atrás e estão aí com qualidade de vida, fazendo seus acompanhamentos, tendo a vida dentro do que é possível ter com a doença, mas que simplesmente não optaram por transformar a vida delas na doença. Continuam fazendo tudo o que é possível, fazendo um acompanhamento que é importante, porque eu acho que uma coisa importante também que dá segurança para o paciente é você tratar e poder acompanhar. O acompanhamento desses pacientes com o passar do tempo, eu uso muito essa expressão com os meus pacientes, você está ficando maduro em relação à sua doença, você está conseguindo entender a sua doença de uma forma muito mais madura, de uma forma que te deixa mais fortalecido contra a doença. Mas tudo isso passa pela forma com que você trata o seu paciente, né? Eu não gosto dessa história de matemática, prognóstico de 6 a 8 meses, como se nós... Imagina, vamos jogar na Mega Sena. Nós vamos acertar todos os números, então, porque a gente tem um prognóstico que é certo. E isso para o paciente, na minha opinião, é antecipar um atestado de óbito. E o processo de decisão de um determinado tratamento, ele não é guiado apenas por aspectos técnicos. Claro, a gente se baseia na melhor prática médica, baseado nos estudos científicos que a gente estuda. Isso é muito importante, isso nunca vai mudar. Fundamental. Isso nunca vai mudar. Mas a partir da biografia daquele paciente, muitas vezes você pode fazer alguns ajustes que eu acho que mudam o caminho e que nem sempre está errado. Eu digo que nem sempre aquele paciente lê o livro, né? Eu acho que esse é um ponto que é uma brincadeira que a gente sempre faz aí com os pacientes e que fazem a diferença. Eu acho que uma das coisas mais importantes, Evandro, que a gente precisa entender é o aspecto básico desse podcast. Cada paciente é único. Se a gente não fizer uma leitura biológica, psicológica e social desse paciente, você vai tratar esse paciente tecnicamente esquecendo de tratar uma pessoa. Então, esse processo ele é muito importante e entendo que nessa tomada de decisão, a relação médico-paciente ela tem que ser primorosa. Perfeito. Eu acho que você, para tratar uma doença que, do ponto de vista prático, exige tanto da gente como câncer, porque você tem diagnósticos difíceis e você precisa de tratamentos certeiros. E a gente nem sempre tem essa certeza. A gente vai se guiar por aquilo que a gente entende como o melhor. Mas na medida em que você tem uma boa relação com o seu médico, eu acho que esse é um ponto, né? Os pacientes precisam ter uma boa relação com o seu médico. Isso é essencial. Antes de discutir tratamento, você precisa estar conectado nessa decisão. Você precisa se matricular nessa decisão da sua escolha em relação ao profissional que você está se tratando. Perfeito. Porque senão você, no momento da dúvida, você vai procurar um caminho alternativo que nem sempre é o melhor caminho. Então, são pontos aí que a gente precisa trazer para essa discussão, cujo diagnóstico aí está no centro, está em cima da mesa para a gente fazer. Evandro, olha só, um paciente que chega no seu consultório com diagnóstico de câncer. Vamos fazer aqui um guia prático, tá? Eu acho que muitas pacientes aqui, né, podem ter algum diagnóstico de câncer, podem estar assistindo a gente e talvez estejam um pouco perdidas hoje em relação a como seguir, como entender esse diagnóstico e como tocar a vida daí para frente. Como é que na prática você conduz essa conversa, trazendo não só a questão da relação médico-paciente, mas a relação com esse terceiro elemento, que é tão importante, que é a família. Faz um overview aqui para a gente, trazendo aí um guia prático, como que você conduz essa conversa, trazendo essa paciente, essa família para junto de você. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter na cabeça, Fernando, de forma muito prática, tá? E tentar
colocar as coisas de uma maneira que as pessoas possam perder um pouquinho o medo desse diagnóstico que chama-se câncer. O relógio ele não pode existir. A partir do momento que você quer receber alguém com um diagnóstico desse, você não pode pensar no tempo. Não pode existir tempo. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, que pode parecer até muito superficial, mas talvez tenha uma profundidade muito maior do que a gente mesmo possa imaginar. Levanta, dá um abraço nesse paciente. Diga para ele que ele é muito bem-vindo. Eu faço isso porque eu aprendi assim, porque algum dia um professor teve o cuidado de me dizer que é importante levantar, dar um abraço e dizer para o paciente, seja bem-vindo. Pode acreditar, tem pacientes que às vezes eles não acreditam. Você já começa a mostrar para o paciente que ele não está sozinho com isso. Terceiro ponto, a gente precisa entender que um diagnóstico nem sempre é o que vai chegar para você. Às vezes o paciente vai chegar com um exame de imagem, com um exame que não é um exame que realmente bate o martelo no diagnóstico. Então, na maioria das vezes, quando ele chega com uma biópsia, aí sim ele já está chegando com o diagnóstico, a gente já tem um pouco mais de subsídios para poder conversar com ele sobre a doença. Mas quando ele traz algum exame que realmente ainda não é o diagnóstico, é uma oportunidade para a gente tranquilizar ele primeiramente e colocar que a gente precisa investigar melhor esse diagnóstico. Se ele já chega com o diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o que ele sabe disso. Coloca para o paciente a responsabilidade de uma forma carinhosa e pergunta o que você acha que você tem. Porque muitas vezes tem medo até de falar a palavra. Muitos têm medo de entender o problema. Se você demonstra que ele não está sozinho e pergunta, eu uso muito isso, o que você tem? O que você acha que você tem? Por que você está aqui? Quando ele usa a palavra câncer imediatamente, isso já demonstra talvez uma insegurança muito maior do que aqueles que falam, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com câncer, eu preciso da sua ajuda, mas mostrar para o paciente a importância do que ele tem e não esconder o que ele tem. O paciente não pode ser enganado, a gente detesta ser enganado em qualquer circunstância, muito mais numa circunstância tão importante como essa. Escuta o paciente. Você sabe o que é isso? Você sabe o que a gente tem pela frente? E muitas vezes colocar para ele, olha, o que vai ser feito daqui para frente, nós vamos construir juntos. E aí é um mote importante para você comentar e perguntar, como é que é o relacionamento com a sua família? O que você acha da sua família nesse contexto que você vai começar a viver a partir de agora? E o que mais importante é você entender que não está sozinho. É muito mais fácil quando um paciente coloca assim, não, minha família é maravilhosa, minha família, eu posso contar com ela que eu sei que eles vão me ajudar muito. E aí você já traz o mais próximo possível. Olha, então é importante que já na próxima consulta a gente possa trazer a sua família para a gente dividir isso de uma forma que todo mundo possa te ajudar. Tem um ponto, Fernando, que às vezes as pessoas os colegas ficam com muito receio de fazer, mas que eu considero tão importante quanto essa conversa. Eu falei aqui em 1 minuto, 1 minuto e meio como conduzir, mas isso às vezes pode durar 2 horas. É importante que o paciente se sinta seguro. Conversa, escute, né? A gente sabe que existe todo um protocolo de anamnese que precisa ser seguido, mas mais importante que o protocolo de anamnese é o que o paciente tem para te dizer. Quando a gente consegue vencer essa etapa, a gente precisa examinar o paciente. Então eu recebo muito pacientes para uma segunda, terceira opinião, que eles falam assim, mas o senhor vai me examinar? Mas percepção de cuidado do toque. Como assim? E a forma de examinar é importante, né? Mostrar para o paciente o respeito que você tem pelo fato dele ter dado a honra de você poder fazer um exame físico num paciente. Imagina uma mulher de 65, 70 anos que vem com uma suspeita de câncer de endométrio, uma paciente que tem dificuldade de trocar de roupa na frente do marido, você com 10 minutos de consulta dizer para ela que ela precisa tirar a roupa porque você vai examiná-la. Isso é muito complicado e não deve ser feito assim. Mas pedir de uma forma carinhosa, tá? Será que você se incomoda? É importante, eu preciso te ajudar e poder te examinar vai fazer a diferença no que a gente tem que fazer. Um exame físico criterioso, a gente não pode ficar preso ao contexto da doença, mas você pode se deparar com outras situações que vão atrapalhar até no tratamento que você predispõe a fazer. Então, assim, quebrar esse paradigma pesado do câncer passa por muito respeito. Trazer a família, desde que o paciente se sinta confortável com a família. Por que isso é importante? Não pouco frequente, às vezes você pode se deparar com um paciente que tem uma dificuldade de relação interpessoal com algumas pessoas da família,
e que naquele momento não vai agregar. Então você não tem que forçar a barra para que um paciente volte a fazer as pazes com um parente que possa fazer a diferença. Não, o momento não é esse. O momento é respeitar o paciente e tentar fazer com que as coisas se aconteçam da melhor forma possível. Uma coisa importante da medicina, e isso também eu queria muito deixar claro aqui, a gente não pode tratar o papel, a gente não pode tratar o que está escrito no papel. Por mais que o diagnóstico venha pelo papel, a gente tem que entender que aquele diagnóstico não pode ser colocado como tempo de vida, como o que você vai fazer. Ah, isso aqui é um câncer de colo, você vai passar por uma cirurgia, por uma radioterapia e, consequentemente, você vai ter que ficar afastada de tudo por um ano. Não. Isso não pode acontecer. O papel é importante para que você possa guiar o que você pretende fazer, mas não decidir o que você pretende fazer. A partir do momento que você consegue enxergar o paciente dessa forma, e outro ponto importante é colocar para o paciente que você não vai fazer isso sozinho. Olha, tem muita gente que está comigo, tem muita gente que vai ficar com você, e a partir de agora o problema não é só seu. Eu uso muito uma frase, Fernando, que eu acho que pode até parecer um pouco de excesso de arrogância pela forma como se considera, mas você tem que levar isso de uma forma muito positiva. Falar, olha, eu posso te ajudar. Eu sei o que eu posso fazer para te ajudar. Não como se isso colocasse eu numa posição superior ao paciente, mas não. Colocasse numa posição que ele pode contar, que ele pode confiar. O que você tem de problema, eu sei tratar. Então vamos trabalhar junto, vamos fazer com que as coisas possam acontecer. E uma coisa interessante que a gente observa na prática do dia a dia, para encerrar isso que eu estou te falando, é que eu sempre procuro muito dizer para o paciente o seguinte: a doença não gosta de gente feliz. O doente que é doente, ele é doente duas vezes, do corpo e da alma. A alma é muito mais complicada de tratar. Então felicidade traz sim e faz parte daquela doença. Por mais que isso muitas vezes a gente sente que tem uma dificuldade muito grande, mas faz a diferença quando a gente consegue fazer isso. Então eu acho que é mais ou menos isso, é trazer esse contexto individualizado para cada paciente. Acho que a gente tem chance boa de melhorar só nessa primeira consulta já, de trazer para o paciente que ele possa sair pensando, poxa, que legal. Pode até ser que ele não faça o tratamento com você por uma série de fatores, mas que ele possa entender que isso vai fazer a diferença. Diferentemente de como a gente vê algumas vezes da forma com que o paciente é abordado com o diagnóstico, que a consulta não chega a durar 10 minutos, né? Aí não dá, meu amigo. Aí eu acho melhor a gente nem comentar sobre isso. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes. Eu acho que a comunicação ela tem que ser clara. Essa cena do diagnóstico, ela tem vários atores. O paciente, com a sua história, com toda a sua vivência, todas as suas experiências. O médico, que a gente acabou de comentar aqui, e os familiares, né? Aquele marido, aqueles filhos, aquele filho, aquela esposa. Então, quando a gente entende essa cena, isso fica mais fácil e a gente consegue perceber a influência de cada um desses atores, né? E quando você faz essa leitura e mostra para o paciente que você está do lado dele, isso faz toda a diferença. E a gente sempre ajuda. Eu tenho, Evandro, na minha especialidade, um estigma muito grande. Todos os pacientes que chegam no meu consultório chegam com muito medo. O paciente que chega no consultório do oncologista, ele traz consigo quase que um terror em relação a essa consulta, muitas vezes, e eles sempre saem mais tranquilos por um elemento essencial, que é a comunicação, a maneira como você comunica aquela notícia que muitas vezes não é boa, mas você faz isso de uma maneira clara e você dá caminhos para que aquele paciente possa percorrer. Então, essa comunicação ela faz toda a diferença, ela precisa ser feita muito bem com a família para que você possa abraçar todo esse contexto social. E quando você traz essa perspectiva, você faz o paciente sair dali mais tranquilo. Acho que eu não tenho um paciente que entra no meu consultório que não sai de lá mais tranquilo. Não porque eu tenha um papel calmante, não é isso. É porque a gente explica. Você conversa com o paciente e traz para ele aquela orientação em relação ao diagnóstico e tudo ali e toda aquela implicação que aquele tratamento vai ter. E numa linguagem que seja possível dele entender. Porque às vezes a gente pode se preocupar em usar termos técnicos e isso não vai agregar, porque ele só vai sair com mais dúvida.
Então é importante a gente colocar numa linguagem que seja acessível para ele poder entender, né? Isso também é importante. Há uns meses atrás, eu acho que até para ilustrar isso, Fernando, que nós estamos falando, há uns meses atrás eu atendi uma paciente muito jovem, 40 anos de idade, já com diagnóstico em biópsia de um adenocarcinoma de endométrio, que não é uma doença tão comum, tão frequente numa paciente com essa característica. Mas ela tinha alguns fatores de risco, ela era muito obesa, né, hipertensa, tinha um sedentarismo como característica de vida, uma alimentação nada saudável, sedentarismo, tinham vários fatores que realmente agregavam a questão da doença. E o interessante de tudo isso foi que, quando eu avaliei ela a primeira vez, eu falei, olha, você pode ser operado e você vai ser operado, mas você precisa mudar alguns hábitos que são importantes, né? Ela falou, mas eu já ouvi isso a vida inteira e eu não consigo. E aí, eu quis deixar claro para ela que provavelmente ela poderia ter complicações muito mais sérias dos hábitos que ela tinha do que da doença. Então, se você não perder peso, você vai ficar diabética, você já está hipertensa, você aumenta o risco de ter uma embolia, aumenta o risco de ter um acidente vascular cerebral, e, no entanto, o que pode te levar agora é essa doença. Perca 20 quilos. Você é capaz de perder, é o suficiente para a gente pensar numa cirurgia. E realmente essa paciente, ela teve a capacidade de perder esses 20 quilos, ela voltou mais forte, mais solidificada. Você vai me operar agora? Eu falei, vou te operar. Nesse segundo momento, ela veio com o marido. Foi a primeira vez que eu conheci o marido. Terminou a consulta, ela saiu, o marido voltou, falou, doutor, eu posso conversar com o senhor? Ele pode, claro, perfeitamente, alguma dúvida que o senhor tenha. E ele, muito sem graça, falou, doutor, eu sou apaixonado pela minha mulher, eu quero muito ficar com ela, mas eu tô com medo de pegar a doença. Num primeiro momento você pode até achar, poxa, mas que essa pessoa tá de brincadeira comigo. Mas não, aí você começa a entender que na realidade, pelo desconhecimento dele, ele estava com medo, inclusive, de ficar doente. E não ficar doente pela doença, mas ficar doente e não poder ajudar a mulher. A preocupação dele era essa. Eu falei, olha, o senhor fique tranquilo, não se preocupe. É uma doença que é ligada exclusivamente à mulher. O senhor não tem o risco nem de pegar, nunca o senhor vai ter esse tipo de doença. Se aquiete, ainda brinquei, falei, olha, eu vou precisar muito de você. Você é que vai estar junto com ela depois da cirurgia. Você precisa entender que a sua participação é tão importante quanto a minha. Ou se bobear, até muito mais importante, que você não vai poder deixar ela comer um doce, você não vai poder deixar ela tomar alguma atitude que vai prejudicar, inclusive, o pós-operatório. Aí ele olhou para mim e falou assim, doutor, é sério o que o senhor está me falando? Eu falei, seríssimo. A sua participação é mais efetiva e mais importante que a minha. É você que vai me ajudar no pós-operatório. E assim, pode até parecer uma situação muito boba, quando a gente pensa, mas fez toda a diferença, porque a pessoa simplesmente achou que podia pegar a doença. Então, é o que você está falando, a comunicação, o explicar, a paciente foi operada, foi ótimo, graças a Deus não precisou partir para adjuvância, ela ficou muito bem só com a cirurgia, está fazendo o seu acompanhamento, já perdeu 60 quilos. Então é aquela paciente que daqui a pouco ela vai poder dizer assim, eu tive câncer e foi o câncer que me salvou. Esse é um ponto importante, mas ela precisa se sentir segura e é aí que entra toda a questão do contexto familiar. Esse exemplo que você trouxe é muito importante. Uma paciente obesa que talvez tenha tido um diagnóstico, entre aspas, ruim de um câncer, mas esse câncer ele pode ser curado, tem uma alta chance de cura, como é o caso de câncer de endométrio, mas que isso vai gerar uma mudança de estilo de vida nessa paciente que vai evitá-la morrer de uma outra doença cardíaca, cerebrovascular e assim por diante. É esse aprendizado e esse entendimento, né, do paciente que ele é parte ativa do tratamento e da sua vida, que é a parte legal, que traz essa consciência mais, eu vou dizer, humanizada e participativa. Perfeito. Evandro, 10 em 10 pacientes que têm diagnóstico de câncer, quando recebem um diagnóstico de câncer, quando abrem uma biópsia, e lá está escrita a palavra câncer, vão para a internet. 11 em 10. 11 em 10. Bom, como é que você orienta essas pacientes e como é que você quebra aí todos esses estigmas aí em relação... O paciente já vem muitas vezes com informações que não são corretas. Eu falo que a internet ela tem muita informação, mas nenhuma informação específica para o seu caso,
daquele paciente em especial, e isso traz uma confusão tremenda, Gigantesca. que muitas vezes do seu tempo de consulta já era quase metade ali, você quebrando aquelas informações que aquele paciente já trouxe em relação ao tratamento. Não que o paciente não tenha o direito e não deva buscar informações, não é isso, de maneira alguma. Mas quando é feita de uma maneira livre, eu vou usar um termo, quando é feito lá no Google, isso é muito ruim. Como é que você conversa com um paciente que chega para você falando, olha, eu já li tudo sobre a doença e o meu tratamento é esse tratamento que eu vou fazer. Estou aqui para saber se você pode fazer esse tratamento. Como é que você lida com essa situação? Bom, cara, que bom que você fez essa pergunta. Acho que a primeira coisa que vocês precisam entender, e até serve de orientação para todas as mulheres ou homens que recebem um diagnóstico de câncer, é que o principal momento da consulta é quando o médico pega esse diagnóstico, que está no papel, coloca do lado e vai conversar com você. Então você não pode simplesmente, logo de cara, receber uma informação, ela tendo inúmeras informações que foram buscar no tal do Dr. Google, e você já querer trabalhar isso de cara. Não é assim que pode funcionar. Às vezes não vem só o papel da biópsia, né? Vem com calhamaço, parece uma bíblia de tanto exame que tem. Bota do lado, coloca os exames todos do lado, vai conversar com o teu paciente, vai olhar no olho dele. Como é que você tá? Tudo bem? O que você faz da vida? Mas doutor, eu tô vindo aqui porque eu tenho câncer. Não, nós vamos chegar aqui, calma. Deixa eu te conhecer primeiro, vamos entender melhor, porque isso aqui faz parte da consulta, mas eu queria te conhecer um pouco mais. O que você faz da vida? O que está acontecendo? Você estava sentindo alguma coisa para chegar a esse ponto de precisar fazer uma biópsia? Esquece internet. Internet é terra de ninguém. Tem coisas que são boas, mas tem muita coisa que não serve para absolutamente nada. Então vamos conversar nós dois, vamos construir uma relação de confiança, porque você vai precisar confiar em mim, você está aqui porque você precisa confiar em mim. Porque se de imediato, isso eu acho que é uma orientação importante, o colega pegar o papel, olhar o papel e começar a conversar sobre o que está escrito no papel, ele não está te tratando. Ele está tratando o papel. E Fernando, pode parecer exagero o que eu vou te falar, e é uma orientação que eu deixo até para as pessoas que hoje trabalham com isso. Identifiquem se esse papel é desse paciente mesmo. Leiam o nome, leiam a data de nascimento, leiam o que está escrito nesse papel na hora certa, porque muitas vezes nem o papel pode ser do próprio paciente. Eu sei que pode parecer uma loucura que eu estou falando, mas eu lhe garanto que não é. Eu já me deparei várias vezes com situações assim. E não é tratar o papel. Né? Esse é um ponto importante. Imagina se um paciente chegar para você com diagnóstico de câncer de endométrio, já de cara te entregar um papel, você falar, não, você vai precisar fazer radioterapia, quimioterapia, porque a sua doença é um G3, 3A, e nessa situação aqui, você já precisa fazer isso, aquilo. Não faz o menor sentido. Então a internet ela vai ter importância. Uma coisa que eu tenho feito até rotineiramente é indicar bons locais de pesquisa. Exato. Então a gente sabe que tem alguns protocolos que são muito bons. O protocolo americano do CDC é um que eu particularmente gosto muito. Olha, você quer pesquisar alguma coisa legal? Entra nesse site, tem até em espanhol, fica mais fácil para você entender. Vai para esse site aqui que você vai ter coisas importantes. Porque às vezes você pode pegar um artigo de um paciente e transformar como se toda doença fosse aquele artigo de um único paciente. Então, essa questão da informação, ela não é o mais importante no início. Tira do lado, bota os papéis do lado, conversa com o paciente, entenda melhor o seu paciente. Depois de um bom tempo que você fez uma boa anamnese, você vai lá e puxa para poder observar o que está escrito ali. Porque às vezes você vai se deparar com uma situação totalmente diferente e distinta do que está acontecendo ali. A internet traz muita informação que na realidade, quando você vai investigar, você sabe disso melhor do que eu, não tem nada a ver com o assunto que você está abordando. Eu ponho de lado. Eu vou conversar com o meu paciente o tempo que precisar. Depois eu vou lá e vejo o que realmente pode ser que aquilo ali vai agregar. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Acho que você trouxe um ponto importante. A gente entende que o paciente tem que buscar informação. Sempre, acho que esse ponto sempre. É fundamental. É toda a temática dessa nossa discussão aqui. Eu usei a expressão, a gente precisa dar luz aí para essa cena, para que o paciente tenha clareza em relação ao seu diagnóstico, em relação ao seu tratamento. Agora, que isso não seja feito de uma maneira fortuita em qualquer site, buscando muitas vezes sites e referências
que não tem nenhum balizamento ali para poder indicar uma determinada conduta, porque a internet aceita tudo. O filtro da internet é nada. As pessoas, se quiserem dizer que pular do 10º andar cura câncer, as pessoas podem lá colocar isso. Exatamente. Isso certamente vai ser muito deletério, e tem pessoas que vão comprar essa ideia. Então, eu acho que essa busca de informações precisa ser feita de uma maneira mais orientada. Existem bons locais de busca, existem sites que são confiáveis, a gente tem um Instituto Lado a Lado, o próprio Oncoguia, que são ferramentas importantes que trazem para o paciente bastante informação, mesmo que não seja específica para o seu caso. Volta a bater nessa tecla. Exatamente. A única avaliação específica, estrita, vai ser ali quando o seu médico que te conhece, não só da sua doença, mas da sua biografia, ele vai planejar o seu tratamento. Ali sim é o único ponto. Agora, existem outros sites de busca, você falou do CDC, eu acho que tem muitos outros sites, e felizmente eles estão aumentando, mas mais uma vez, que isso seja feita de uma maneira guiada, orientada, aonde você tira todas as suas dúvidas com o seu médico, lembrando que quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, muitas vezes não é uma consulta que vai resolver. Não. Você vai precisar de duas, três consultas para poder tirar todas as dúvidas, para poder esclarecer, para você poder entender racionalmente aquilo que está sendo proposto em termos de tratamento. Agora, tudo isso não dá para confiar apenas na internet. Aí que está a pegadinha. Acho que é uma fonte importante de informação, mas desde que seja procurada, entre aspas, com cautela, sem quebrar aí essa confiança com o médico que vai estar muitas vezes trazendo a informação customizada. Perfeito.